Fala galera, Carmine falando, e o tema de hoje é sobre análise fundamentalista e a gente vai falar sobre um indicador de mercado, na verdade um conceito que é o mais básico de todos em relação ao valor da empresa, que é o valor de mercado da empresa. Quando você vai, praticamente existem, duas grandes escolas de tomada de decisão de investimento, Ou seja, quando você vai analisar uma empresa, você tem basicamente a análise fundamentalista e a análise técnica. Vou falar um pouquinho sobre as duas. A análise fundamentalista ela é mais voltada para a questão da análise dos fundamentos econômicos por trás da empresa, ou seja, fazer uma avaliação da empresa, e aí entra até numa outra disciplina mesmo, existem várias metodologias de avaliação de empresa. E não existe a melhor e a pior, elas são complementares. Muitas vezes você faz mais de uma metodologia, aplica mais de uma para poder comparar. Mas com base nisso, você tem alguns indicadores que são da análise fundamentalista para analisar se o valor da empresa está num preço justo ou não. Porque independente da sua escola de decisão, o lado que você gosta mais de analisar, seja análise fundamentalista ou técnica, o que o investidor está sempre à procura? Do princípio básico do bom negócio, que é fazer um negócio por um preço justo ou até mais barato do que o preço justo. Por quê? Toda vez que você compra qualquer coisa na sua vida, você está procurando sempre comprar pelo preço mais barato do que realmente vale, para depois você vender pelo preço normal, pelo preço justo. Isso é assim com carro, com mercadorias, com tudo. Você procura sempre comprar com um desconto, com um preço melhor do que ele realmente vale, para depois você revender, negociar, fazer um negócio vendendo pelo preço normal. Uma outra possibilidade é você vender mais caro pelo preço que vale. Então, quando você está tomando uma decisão de investir em uma empresa, você está analisando isso, você está procurando comprar abaixo do valor justo ou vender acima do valor justo. E a análise fundamentalista pode ajudar muito em relação a isso, olhando para o valor intrínseco da empresa. Quanto que essa empresa realmente vale com base nos bens que ela tem ou na capacidade dela de gerar lucro ao longo do tempo, Pode ser um tempo infinito ou um tempo limitado. Se fosse hoje liquidar a empresa, vender tudo, quanto que isso valeria? Então são abordagens diferentes. E você tem a análise técnica, que ela foca mais no análise do gráfico em si, do preço das ações negociado dia após dia no mercado. Pode ser uma análise um pouco mais macro, olhando preços semanais, preços mensais, preços diários, ou uma análise mais micro, olhando o que acontece dentro de um mesmo dia, aquela oscilação e buscando oportunidades de negócio. A análise técnica está mais voltada até, muita gente não percebe isso quando olha os indicadores da análise técnica, por exemplo, são médias móveis, médias exponenciais e indicadores que são todos derivados de média, que nada mais são do que algumas ferramentas da estatística. E aí tem uma outra abordagem ainda que eu poderia considerar, que é uma análise quantitativa. Quantitativa vem de quantidade, então a gente está falando de analisar dados, números, e a análise quantitativa ela pode ser aplicada para qualquer uma dessas duas escolas. Ela não é uma escola em si. Ela é até por alguns considerada uma escola, mais uma nova forma de analisar o investimento, mas na verdade ela é só uma abordagem, porque você pode fazer análise quantitativa da análise fundamentalista, ou seja, você vai olhar quantitativamente, vai olhar os números, os dados, procurar tendências dentro daqueles números ou daqueles indicadores fundamentalistas ao longo do tempo, ou você pode fazer uma análise também mais profunda ainda, mais estatística ainda, mais probabilística, falando de probabilidade da própria análise técnica e criar também outros indicadores que são mais voltados para a parte de mensuração de probabilidade, calcular a probabilidade das coisas e as tendências ali. Então essas são as duas escolas. E agora voltando para o tema mais do vídeo hoje,
eu quero separar, falar mais aqui no canal sobre essas escolas para dar mais informação para vocês. Análise fundamentalista, análise técnica, análise quantitativa, dar um pouco mais, abrir um pouco mais o conteúdo para que vocês entendam quando eu falo de renda segura. Então tem também uma base por trás e eu quero ajudar vocês com isso. Então o indicador hoje que a gente vai falar é um indicador muito básico, que é o valor, da empresa, realmente ali o quanto que uma empresa vale considerando a quantidade de ações que aquela empresa tem e o preço das ações. E aonde você vai achar isso? A gente vai achar no site da própria Bolsa. Você pode ir em várias fontes diferentes, mas vamos começar pelo site da Bolsa. É só você digitar aí no Google B3 ou direto no seu navegador, b3.com.br, que você cai no site oficial da Bolsa Brasileira. Você vem aqui na aba de produtos e serviços e clica aqui em renda variável. Depois de clicar nisso, aqui são tudo que tem relacionado à renda variável, você vai em ações. Aqui, se você tiver curiosidade, pode dar uma lida aqui. E aqui no canto, deixa eu ver se aparece para vocês. Bom, agora vai aparecer, ó. Tem aqui, vamos lá, valor de mercado das empresas. Então, esse um dos conceitos da análise fundamentalista. Você pode chegar a um valor de uma empresa, como eu disse, por várias abordagens, fazendo valuation, ou fazendo enfim, vários tipos de abordagem, uma análise do quanto essa empresa valeria no infinito, considerando a capacidade dela de gerar fluxo de caixa descontado das despesas, por exemplo, ou quanto que a empresa tem hoje de recebíveis descontado ali das obrigações. Você pode fazer a avaliação de uma empresa, e chegar num preço, quanto que é o preço dessa empresa, por várias metodologias. E uma delas, inclusive elas devem ser feitas por várias metodologias diferentes para efeito de comparação, para você poder comparar, ver se eles apontam para o mesmo valor, se tem uma distorção, porque uma empresa pode ter um valor, por exemplo, um valor de marca, Existem, inclusive, estudos que padronizam, o estudo do valor de marca. Quanto vale uma marca, por exemplo? Provavelmente deve ser até hoje a Coca-Cola, a marca mais valiosa do mundo, seguido da Apple, mas é até o caso depois de dar uma pesquisadinha aí, que isso é divulgado ano a ano, Agora, é um outro viés, é o estudo da marca, do branding, de coisas que não são tão tangíveis assim, a gente não consegue encostar nelas, São coisas que estão mais no campo do conceito. Mas a avaliação pura da empresa você pode trazer mais para a prática, Então a empresa vale as coisas que ela tem, a mesa, a cadeira, as indústrias, os equipamentos, a quantidade de vendas que ela faz ali mês a mês, o quanto que ela lucra, descontado das suas despesas. E das formas de você chegar no valor de uma empresa é pelo valor de mercado. O que quer dizer valor de mercado? É o preço, vamos clicar aqui para a gente ver, é o preço que a empresa tem ali no valor da ação, quanto que a ação dela é negociada no mercado e muda todo dia, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, vezes a quantidade de ações. Então, toda empresa ela tem ações, mesmo que ela não seja negociada na Bolsa de Valores. Então, quando você vai abrir uma empresa, um CNPJ qualquer, você tem que dividir lá o seu capital social em ações, mesmo que seja você o único sócio ou você e a sua mulher, sempre tem lá o contador vai falar para você como que vai ser a composição do capital social, quantas ações vão ser 100 ações, 1000 ações, quanto cada uma vai valer, R$1, R$1.000, qual a quantidade de ações que cada sócio tem, quem é o controlador, quem manda aqui nessa empresa e toma as decisões, quem é o acionista minoritário. Então são coisas que você define quando você está criando uma empresa. E mesmo quando você abre capital, ou seja, coloca uma parte dessas ações para negociar na Bolsa de Valores, normalmente até são os próprios donos, cedendo uma parte das ações, vendendo, você continua tendo a mesma quantidade de ações. Você pode até, a empresa, de vez em quando, criar mais ações, fazer subscrição, criar mais ações, então vai aumentando ali o valor, captando mais recursos no mercado financeiro. Mas esse conceito é muito básico, então uma forma de analisar e diferenciar o tamanho, quando você vai investir, você tem que ter uma ideia. É uma empresa grande, média ou pequena? Tem até termos no mercado para isso, As blue chips são as large caps, são as empresas maiores, com mais capitalização de mercado. O que é capitalização de mercado? É o valor, da empresa no mercado. É exatamente esse conceito que eu vou te mostrar. Quantidade de ações vezes o preço das ações, multiplica isso,
sai ali a capitalização ou o valor de mercado da empresa. Existem empresas médias e empresas pequenas. Então vamos olhar aqui, por exemplo, a Bolsa vai disponibilizar para a gente gratuitamente, ó, com a atualização, né, de um dia ali. Hoje é dia 2, a gente está aqui em dados atualizados do dia 1. Então vamos olhar o histórico mensal. O dia a dia muda muito, né? Então olhar de um mês para o outro, a gente baixa a planilhazinha aqui. Beleza, então a gente tem aqui, eles até marcaram para a gente quais as empresas que pertencem ao índice Bovespa e ao índice IBRX100, que é um índice de 100 ações. Pode até dar uma curiosidade aqui, contar quantas ações estão no Ibovespa. 72 ações atualmente. Cara, eu lembro quando eram 57, está aumentando esse índice. E temos um total de 332 ações aqui. Então, tem mais ações na bolsa do que no próprio índice. Tem empresas que estão na bolsa, mas não estão no índice, que é o caso dessas aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, vamos entender. Aqui você tem o nome da empresa, aqui você tem o valor dela de mercado multiplicado, você sempre vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 1000. Por quê? Senão fica muito grande o número. Então, a gente está vendo aqui esse valor, por exemplo, da Allianz, né? Ela tem 7,3 milhões. Só que quando você multiplica por 1000, na verdade são então 7 bilhões, né, de reais é o valor dela de mercado. E aqui o mesmo valor, só que convertido para dólar, 1,4 milhões seria 1,4 bi de dólar, 1,4 bilhões de dólar. E ele te dá aqui o quanto a empresa variou no mês. Então, no mês aí, do mês 7 para o mês 8, caiu 4% em reais e caiu 9% em dólar. Por que aconteceu isso? Caiu o valor dela, o preço dela em real na ação e o dólar subiu. Então, aumentou a distância, né? A queda em dólar foi maior ainda. Se você dolariza seus investimentos, uma forma de fazer isso é inclusive para poder ter uma referência em relação à inflação. Quando a gente tinha inflação galopante no Brasil, na década de 80 e início dos anos 90, era comum essa prática de tudo para você não perder a referência do dinheiro, você fazer a conta em dólar. Então, se ia comprar alguma coisa, às vezes você até pedia para a pessoa, então eu vou te vender isso por $1.000, por exemplo, porque o cruzeiro mudava de preço todo dia, a inflação era muito alta. Hoje em dia já não tem isso, mas ainda é muito analisado, né, muito utilizado a análise de investimento dolarizado para você ter uma noção, né, em relação ao seu valor, né, do seu dinheiro, em relação a uma moeda mais forte, mais estável, porque o real tem apesar de ter hoje uma estabilidade um pouco melhor, ele ainda é instável, ainda é um país em desenvolvimento, uma moeda que tem um pouco de instabilidade. Então, a título de curiosidade, é bem interessante você olhar e dividir aqui quais são as maiores empresas. Você pode, por exemplo, fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode usar um recurso do Excel, selecionar essa tabela aqui, vem aqui em dados, aplicar o filtro, que você consegue, por exemplo, ordenar do maior para o menor. Então a gente pode vir nessa coluna aqui, ó, deixa aqui em reais e ordena, vem de novo em página inicial, classifica de A para Z ou de Z para A. Pronto, agora está classificado aqui, claro, ele trouxe ali o somatório primeiro dos índices. A gente tem hoje no mercado a Vale como sendo a empresa de maior valor de mercado no Brasil, com 320 bilhões de reais, né, de valor de mercado. Depois tem a Petrobras com 293 bilhões, né, que é 293 milhões vezes 1000, tá? 293 bilhões, seguido do Itaú Unibanco, da Ambev, do Bradesco, da VEG, da Magazine Luiza, da B3. A B3 é a empresa, a própria empresa aqui, né, ela não é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, ela é uma empresa com finalidade comercial e você pode comprar ações da própria B3. Então, por exemplo, a bolsa, à medida que a bolsa vai crescendo, né, esse mercado de ações vai crescendo, mais empresas vão entrando, mais a B3 vai faturando. À medida que vai aumentando o número de investidores, né, tá em quase 3 milhões, alguns anos atrás não chegava a 500 mil, então nos últimos 2 anos aumentou muito, vai crescendo o mercado, vai valendo mais aqui a lucratividade e ela vai ganhando mais valor. Tem o Santander, a BTG, então a gente consegue ver aqui.
E as menorzinhas, né, por exemplo, a gente tem aqui coisas, né, empresas bem antigas, aqui, ó, OSX, por exemplo, é uma empresa aí, MMX, são empresas, né, remanescentes aí do grupo da OGX, são empresas menores. Você vê que essas empresas aqui que têm uma capitalização menor, elas não estão nem vinculadas a nenhum índice, nem no Ibovespa, nem no IBRX e nem nos outros índices que são mais setoriais. Tem muitas empresas aqui que foram listadas na década de 80, quando houve um grande incentivo, mas são empresas que não são tão atualizadas com o mercado de hoje em dia, porque hoje em dia se exige muito da parte de transparência dos dados, da informação. Governança corporativa é uma coisa que está sendo muito olhada hoje em dia pelos investidores. Então, tá aqui, é interessante, existe um padrão para classificar o que é large cap, né? Empresas com a maior capitalização, mid cap, que são as empresas intermediárias, e small caps, inclusive micro caps, né? Ou micro caps também, que são empresas bem menores. Então é interessante diversificar. Num outro vídeo a gente fala sobre isso, como diversificar o seu capital de acordo com o tamanho das empresas. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí no comentário. Se gostou, dá o like, se inscreva e faça o curso gratuito. Tem o link de inscrição aqui embaixo da descrição desse vídeo. É um curso que te ensina do zero como começar a investir em ações e opções. Te ensina algumas operações estruturadas que podem te dar uma rentabilidade bem legal. Grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.